Olá pessoal, eu sou Ronaldo Santana, autor e ilustrador e conversei com dois editores, Judite de Almeida, do Grupo Autêntica, e Celso Poça Júnior, da editora Itapuca. E o assunto foi o impacto que a pandemia causou no ambiente editorial. Sem demora, vamos para a entrevista. Para começar, obrigado, Judite, por ter vindo à FLIR esse ano para contar para a gente como é que tudo isso aconteceu, como é que é o seu trabalho na Autêntica e como é que tudo isso que pegou todos nós de surpresa, como isso afetou no seu trabalho. Mas, para começar, eu peço, por favor, se apresente e apresente a linha editorial da Autêntica. Obrigada, Ronaldo. O Grupo Autêntica é uma editora que já existe há 25 anos. Ela está realmente, esse ano, fazendo 25 anos. E a gente chama de Grupo Autêntica porque ela é uma reunião de selos, é um guarda-chuva de selos. E esse guarda-chuva de selos dá para a Autêntica uma característica editorial muito diversa. Ela tem o selo Autêntica, que foi o que originou tudo, né? É a mãe de todos os selos, que é um selo de viés bem acadêmico universitário. Ciências humanas, principalmente, mas também tem literatura, línguas latinas, filosofia, psicanálise, tudo com viés bastante universitário. Ela tem o selo Vestígio, que é um selo que a gente chama de interesse geral, com foco em obras de não ficção. Tem a Gutenberg, que é o selo que talvez esteja mais em destaque aí na FLIR, que é um selo bem pop, né? Literatura principalmente juvenil, para jovens adultos, né? E livros femininos, romances e tudo mais. Tem um selo de negócios chamado Autêntica Business, que não é um soft business, é um business mais pesadão, geralmente para quem está na pós-graduação, no mestrado, na área de negócios, venda, marketing, planejamento e tal. E ela tem um selo de quadrinhos, que é a Nemo, que são quadrinhos, não é mangá, né? Não é Marvel, é quadrinhos clássicos, né? Vamos dizer assim. E ela tem também um selo chamado Autêntica Infantil Yellowfant, que é um selo de livros de literatura para crianças, que a gente faz pensando na adoção escolar, principalmente da rede privada, e nas vendas para os programas de governo, nas compras para as bibliotecas, para os alunos e tal. Então, a Autêntica é uma editora que reúne todos esses selos e todos esses braços editoriais. E eu sou gerente de vendas de varejo dessa editora. Por que a gente fala de varejo? Porque essa editora também tem um braço bem forte de vendas institucionais para governo, para secretarias de educação, de cultura, mas eu já não cuido desse braço, eu cuido das vendas de livrarias e .com. Bom, primeiro de tudo, meu amigo Celso, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui na FLIR conversar com a gente, contar sobre o seu trabalho na Itapuca, né? Eu sei que você é autor, então conte dos seus livros, conte da sua editora. Boa tarde, Ronaldo, um prazer te ver, por enquanto ainda de forma virtual. Por enquanto. E quero agradecer à FLIR, a Feira Literária de Resende, pelo convite para essa conversa. E, para minha surpresa, uma conversa com você, que é um amigo autor, colega autor, ilustrador de um livro nosso, que é um sucesso. Então, é um prazer, muito obrigado. E não deixe eu falar demais, que eu sou famoso, quando começo a falar de livros, eu rompo os horários. Fique à vontade, hoje é para isso. Então, vamos lá. Apresente para as pessoas o seu trabalho como escritor e a editora Itapuca. Muito bem. Nós somos a editora Itapuca de Niterói, uma empresa pequena. Somos eu e Juliana, minha sócia e filha, e temos uma infinidade de freelancers, né? Até você já atuou como um freela para Itapuca, fazendo ilustrações e capa de livro, baseada em Niterói. Surgiu há pouco mais de 5 anos, o plano, inclusive, acabou mudando. A nossa intenção era produzir poucos autores novos e alguns clássicos. Seria uma editora de poucos livros.
e a coisa acabou se desenvolvendo de uma forma inesperada, Ronaldo. A gente agora, em pouco mais de 5 anos, sendo 2 de pandemia, a gente está com mais de 160 obras publicadas, algumas coisas só em e-book, umas 30, 50 só em e-book, e um pouco mais de 100 em papel e e-book. Então, de repente, eu perdi a conta, assim, essa semana eu falei, eu tenho que me atualizar, porque a gente passou de 60 autores, de repente, fora os clássicos, né? Agora tem uma tradutora terminando para nós um livro de Shakespeare. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer um clássico de Shakespeare. Que demais. Vamos lançar agora Mark Twain. Então, clássico, fizemos livro de Olavo Bilac, Lima Barreto, uma quantidade deles. Então, às vezes, a editora segue caminhos que você não esperava, mas nós estamos assim encantados primeiro com a recepção do mercado. Niterói, a gente aprendeu que Niterói tinha ou tem uma demanda latente por isso, precisava de um editor local que faça as coisas até de forma de alta qualidade, mas ao mesmo tempo de forma mais customizada. Cada autor sonha com uma coisa diferente. Então, a gente vai tentando, como editor, adequar o sonho do autor com as coisas que a gente aprende em termos de projeto gráfico, de produção editorial. Então, assim, eu queria que você explicasse, dentro desse contexto, afinal de contas, como você falou, tem vários selos, né? Cada um com um direcionamento diferente, e tivemos pandemia, né? Tivemos e, de certa forma, ainda estamos nela, ainda não acabou, né? E, assim como a FLIR teve que se reinventar, que é um evento presencial tradicional da cidade de Resende, desde a última edição, que, inclusive, eu também fiz parte da edição anterior, que foi esse ano ainda, né? Ainda no começo do ano, a gente fez uma edição similar a essa, totalmente online, com palestras, e mesmo que tivesse expositores, né, mas também tudo virtual. Então, os expositores tinham seu ambiente online, onde as pessoas simplesmente entravam nos links, entravam na loja de cada autor e adquiriam os seus livros, autografados ou não, diretamente com o autor ou não, mas de um modo virtual. No caso da Autêntica, como é que a pandemia afetou a editora, né? E aí você pode falar ou de uma forma ampla ou só do seu setor, aquilo que você achar que é coerente com a tua experiência. Olha, é óbvio que a pandemia afetou muito, porque é uma editora que depende fundamentalmente de livraria para trazer os seus resultados. Claro que ela já tinha uma participação da venda online bem expressiva, que depois, com a pandemia, aprofundou essa dependência da venda online, né, como não poderia deixar de ser, mas ela tem grande parte das suas receitas realizadas em vendas de livraria. Então, imagina que em 2020, a maioria das livrarias ficou em torno de 170 dias fechada, né? Então, 170 dias em que não aconteceu nada, né? Não houve uma venda, não houve um acerto, não houve um pedido de compra, não houve nada, porque as lojas estavam fechadas, né? E esse é um período trágico, essa marca, né? Se você tem o seu negócio ancorado, não foi tão grave como, por exemplo, foi para vários setores como restaurantes, e que depois até tiveram dificuldade para reabrir tudo, mas é trágico, né? Então, foi sim um momento bem dramático, quando a gente viu que todas as livrarias estavam fechadas, e as editoras também, né? Nós mandamos todo mundo para casa e ficamos esperando, né? No começo, pensamos com quase todo mundo, vai ser um mês, 15 dias, 20 dias, e estamos praticamente até hoje, né? Então, foi um momento bem dramático. Além da perda da receita, porque as lojas estavam fechadas, a gente também teve a perda dos pagamentos, porque muitas dessas livrarias tinham haveres com a editora, e sem o seu movimento diário para fazer caixa,
elas não pagaram, né? Depois elas pagaram, mas sabe, aquele contadinho ali que entra no dia a dia, que você coloca no seu contas a receber para ir pagando as contas do dia, ele não foi recebido. No mês de março, eu tinha medo de abrir meu e-mail, porque a hora que eu abri meu e-mail, eu só tinha pedido de prorrogação e tal. Então, assim, Ronaldo, foi um momento muito dramático. Se a editora não tivesse a capacidade de refazer o seu fluxo de caixa, de levantar dinheiro a um custo bem caro no mercado financeiro, não tivesse um certo patrimônio sólido para colocar como garantia, teria sido bem trágico, entendeu? Nossa. Agora, a editora conseguiu se recompor, obviamente ela também teve que renegociar parte dos seus pagamentos, né, em função desse não recebimento generalizado, e ela teve também que cortar despesas dentro da sua realidade, né? Tivemos esse período de pandemia, que eu sei que é uma coisa que você e os leitores da FLIR querem ouvir. Foi um período muito difícil, Ronaldo. Ele foi difícil para as grandes editoras, que têm um percentual muito alto das vendas em livrarias, e as editoras pequenas, por outro lado, tiveram uma dificuldade igualmente imensa, porque as editoras pequenas geralmente têm um percentual menor de venda em livrarias e tem um percentual muito alto, que eu me lembro quando eu estudei mercado editorial, o primeiro curso, que foi ensinado que as livrarias pequenas chegam a ter 40%, 50% das vendas em feiras literárias. Eu falei, não, isso deve estar errado, não pode ser tão alto. E o meu amigo Cláudio, gerente da Cobogó, que fez o curso comigo, falou assim, não, é isso mesmo. Ele falou para mim, na Cobogó o percentual é tanto, falou um percentual bem alto também, que inclusive é uma editora que tem livros lindos, que vende muito em feiras literárias. E nós tomamos uma rasteira aqui na Itapuca, porque no final de 2019, antes ainda de aparecer, de começar a se falar em Covid na China, a gente fez um orçamento para 2020, uma estratégia de dar um grande foco em feiras literárias. A gente estava estudando Brasília, Joinville e Poços de Caldas, chegamos a pagar, Flirt chegamos a reservar e pagar, se eu não me engano, e Flinite, Flisgo. Fizemos um planejamento e mandamos imprimir milhares de livros clássicos, milhares. Eu cheguei a brincar com dois editores amigos, falei, vamos comprar um caminhão, que o caminhão sai de uma feira e vai para outra. Então, Sim. assim, e isso nos pegou no contrapé totalmente, tá? A maior parte dessas impressões estão aqui ainda, graças a Deus em plástico e caixa, mas estão aqui no depósito da editora. Paralelamente a isso, enquanto a gente estava ali só vendo as livrarias físicas minguarem nos pagamentos e nos pedidos, as .com tiveram um despertamento, porque aqui, pelo menos na Autêntica, foi muito palpável essa sensação que as pessoas foram comprar livros durante a pandemia. Então, pedidos e vendas que a gente estava acostumado a fazer num certo patamar, de repente pularam de patamar, se transformou em coisas bem maiores, bem grandes. E claro que a gente sentia que era uma migração daquele cliente do físico, né, que não estava podendo sair, não estava podendo visitar a loja, ele migrou para o online, né? Você já tinha um público comprando no online, mas aí a gente sentiu que esse público do físico migrou para o online também. E aí o online acabou ficando muito relevante nas nossas vendas. Que legal. O que, num certo sentido, foi uma alegria, né? Fazer aquelas vendonas no momento que a gente estava tão fragilizado, mas, num certo sentido, também foi um pouco de preocupação, porque você sabe que a dinâmica dessas plataformas de compra de venda online
ela é diferente da dinâmica da plataforma física. E ela impõe condições mais leoninas, vamos dizer assim, para o seu fornecedor. Então, a gente É não queria mesmo? Mais ficar... até do que nas livrarias? Ah, bem mais, né? Porque ela tem muito mais punch, né? Ela tem muito mais pegada para vender, né? Então, é É porque, óbvio assim, também. pelo que eu me lembro, né, assim, a própria relação com as livrarias é até uma proporção bem alta, né? Tem livrarias que cobram de 30% até 55% do valor do livro, né? Mas no caso do É, online, como fica? o online, ele fica... é porque, assim, tudo depende do volume, né? Se você é uma livraria de Resende, que vamos supor, aqui na realidade da Autêntica, vai agregar um faturamento mensal de R$ 1.000, é óbvio que o seu desconto vai ser baixo. Mas se você é uma rede de livrarias de Resende que tem 200 lojas e que a soma da compra dessas 200 lojas vai ser X milhões de reais, é óbvio que você não vai se contentar com desconto baixo, né? Aham. Então, é isso. Como as plataformas têm uma pegada de compra muito grande, ela exige também condições coerentes com essa pegada que ela agrega, né? Entendi. Com o movimento de faturamento que ela te traz. Então, assim, o que eu diria para você? As .com, no ano passado, elas literalmente salvaram as editoras. Teve suas surpresas, né, Ronaldo? A venda online cresceu vertiginosamente. A nossa loja virtual teve um faturamento 1.100% acima do orçamento, do budget. Eu até fiz um contrato com o Correio para poder dar conta da demanda. A venda de e-books deu um salto vertiginoso aí de pequenas, médias e grandes editoras, uma quantidade inimaginável de e-books sendo consumida, né? Então, foi uma temporada muito atípica e que eu acho que todos nós agora do mercado editorial, nós autores, editores e vendedores de livros de todas as formas, estamos curiosos para saber se a venda online vai cair ao que era, se vai achar um equilíbrio de meio termo, a venda de e-books da mesma forma. Então, agora nós estamos tentando imaginar exatamente o que será o pós-pandemia, entendeu, Ronaldo? Entendi. Então, assim, mas no caso, os seus planos que estavam para 2020, você transferiu para 2022 ou você ainda está aguardando para tomar decisões? Ou seja, aquela turnê que seria no ano passado, você pretende fazer agora no ano que vem ou ainda é cedo para tomar esse tipo de decisão? Não, naturalmente é o que se planeja, eu acho que todos, não só Itapuca. Primeiro transferimos automaticamente para 2021, imaginando, não sei se você lembra, no ano passado, quando a Covid começou a cair no fim do ano, a gente imaginava, não, abril, maio do ano que vem, está tudo bombando. E aí, aí veio aquela coisa infeliz de Manaus na virada do ano e tal, a Covid subiu de novo e todo mundo falou, putz, vai ter que ser 2022, que é o que está todo mundo agora se planejando, né, e desejando, e tomara que realmente dessa vez bate aí qualquer coisa que não, mas eu acho que é o plano de todas as editoras de tentar recuperar. A gente investiu, nós fizemos talvez uma coisa muito ousada, Ronaldo, que eu falei para a Juliana o seguinte, quando ficou claro que a gente não ia ficar em casa 3 meses, que era uma coisa... Eu falei assim, Ju, eu vou investir mais na editora, minhas economias, assim, aquelas últimas, porque eu não quero daqui a 5 anos a gente falar assim, poxa, por que não fizemos isso e aquilo na pandemia, que a gente estava em casa, tinha mais tempo. Então, a gente partiu para fazer, sei lá, o plano era fazer 2 livros de Júlio Verne e fizemos 6. O plano nesses 2 anos, 2020 e 2021, era fazer 7 ou 8 clássicos, fizemos 30. Tentei aproveitar, já que o mal estava lá, a pandemia, tentar aproveitar o tempo para produzir
coisas que podem gerar receita para a editora no futuro. Já que eu estou em casa, não vou ficar vendo Netflix o tempo todo, não. Eu vou partir para fazer tudo que for possível, sem gastando o mínimo possível, obviamente, né? Muitos livros a gente fez e engatilhou aqueles PDFs de miolo e capa que vão para a gráfica, mas não enviou para a gráfica. A gente tem muita coisa no momento que está tudo pronto para ir para a gráfica na hora que a gente quiser. Muitas obras novas, entendeu? Ah, sim, ou seja, você só vai programar esses lançamentos e aí, consequentemente, você vai coordenar isso com a sua turnê pelo país, né? Se Deus quiser, esse é um cenário desejado. Esse ano a gente está mais equilibrado, porque felizmente as livrarias reabriram depois de um tempo. Tiveram ainda percalços, né? Porque a gente voltou e aí depois tivemos uma onda, e nessa onda a gente teve que voltar para trás e fechar tudo de novo. Mas eu diria para você que esse ano a gente está equilibrando as forças de venda dos dois canais, graças à reabertura das lojas e tudo mais. Outra medida que a gente tomou aqui, que também foi bem boa, foi que a gente olhou a grade de lançamentos e puxamos para frente tudo aquilo que tinha um caráter mais popular. Porque uma editora como a Autêntica, que tem selos muito acadêmicos, até mesmo nos quadrinhos e tal, você tem livros de giro mais lento, de saída mais lenta. E você tem livros que bateu na gôndola, ele sai vendendo, né? Então, foi feita uma seleção editorial desses livros para colocar tudo isso primeiro. Então, desculpa te cortar, vocês priorizaram os títulos da Gutenberg, é isso? Priorizamos os títulos da Gutenberg, mas não só os títulos da Gutenberg. Os títulos da Gutenberg que teriam chance de sair mais rapidamente do que outros. Por exemplo, um autor estreante. Ele tem chance menor de sair vendendo porque ele precisa se tornar conhecido. Foi lançado na casa, uma autora que já foi lançada na casa e que tem capacidade de venda rápida, ela vai para o começo da fila, porque ela vai trazer faturamento mais rápido. Entendi. Então, essa foi uma medida que a gente tomou e que ajudou bastante. Entendeu? Em todos os selos a gente fez isso, né? Mas vocês decidiram lançar menos títulos do que era previsto para esses anos? Com certeza, foi também feito um corte. Na verdade, o que a gente fez foi adiar, né? Porque aqueles projetos editoriais que eles já aparecem na sua grade de lançamento, eles já estão com compromissos feitos pela editora que são altos, né? Foi feita tradução, foi feito capa, foi feita preparação, foi pago um advance para a editora internacional quando é um livro traduzido. Então, não é muito simples você cancelar. Mas adiar, a gente adiou bastante. Ou seja, a gente lançou menos, como a maioria das editoras. Portanto, o mercado editorial, de forma geral, teve um ano com menos lançamentos por causa dessa questão da pandemia. Eu cantei uma pedra ao longo do ano, porque nós somos escritores, nós dois, né? Sim. E tudo que é escritor em casa, trancado, com mais tempo, eu falei, o pessoal vai escrever, vai sair livro igual pão quente aí no final do ano, no final da pandemia. Eu falei para a Juliana, estou com medo de uma avalanche de livros. Então, não está sendo a avalanche que eu imaginava, mas nós estamos... Agora, chegaram muitos livros da gráfica, Ronaldo, mas há 3 semanas atrás, a gente estava com 14 livros ao mesmo tempo em edição, com 4 na gráfica. É que agora, nesse momento, a maior parte já está na gráfica e os livros estão chegando exatamente para esse lançamento coletivo que nós vamos fazer em 11 de dezembro. Essa ideia, inclusive, ela veio por causa disso. Muitos autores escreveram na pandemia e estão todos querem lançar todos ao mesmo tempo agora, e ninguém pôde fazer lançamento presencial por praticamente 2 anos. Esse meu livro, Extremos, era o meu grande livro de 2020. Ele ficou pronto no final de 2020. E eu comecei
E eu comecei, lá no início do ano, a escrever o segundo livro dessa série distópica, que é A Última Vítima. E Ah, olha, sim. então eu sou, como autor, um exemplo do que eu estou te falando. Eu vou lançar os dois juntos no final do ano. Sim. Até, Que... até porque você fala, mas não quer deixar um para o ano que vem? Não, já tem um livro meu que eu terminei, que está com os leitores críticos, que é o que eu escrevi enquanto esse estava em edição. Então, os escritores estão cheios de trabalho. E eu tive essa ideia de fazer o seguinte: vamos fazer um lançamento coletivo, que são todos os autores convidando e lançando seus livros no mesmo dia, no mesmo local, como se fosse uma mini feira literária. E então nós seremos, presença confirmada, já são 30 autores da Itapuca, são mais de Nossa. 30 livros, 3 antologias. Isso vai ser na Blux Livraria no dia 11 de dezembro. Então... O dia inteiro, na verdade, né? Porque com tanto autor, vai exatamente. Vai ter um vai horário... começar 9 horas da manhã e vai até a loja fechar, né? Não, o horário vai ser meio-dia ou uma, não me lembro agora, acho que é 1 da tarde às 8 da noite. Tem mas que vai ser. ser muito bacana. E assim, vamos ver, mas eu fiquei pensando, essa semana eu me peguei pensando, por que eu não tive essa ideia antes? Porque, independente de venda de livro ser maior ou menor, eu acho que a atmosfera vai ser fantástica. Fim de pandemia, todos os autores se conhecendo, os que não se conheciam, todo mundo lançando livro, tirando foto, autografando ao mesmo tempo. Eu acho que vai ser uma coisa daquelas que ninguém vai esquecer, entendeu? Ah, com certeza. Entendi. E em relação a redes sociais da própria editora, você sentiu alguma diferença? Vocês fizeram alguma estratégia diferenciada com as próprias redes sociais? Olha, não em função da pandemia. A gente acabou tomando algumas decisões para melhorar o nosso desempenho, nossa relação com o público dessas plataformas. Então, no selo Gutenberg, que é um selo mais pop, um selo que tem mais comunidade, que tem gente mais que agrega nesse sentido, a gente contratou uma agência chamada Vica. Essa agência é quem cuida de tudo que está relacionado ao perfil da Gutenberg, ela que programa as postagens, os conteúdos, os formatos e tal, e ela tem bastante expertise nisso, então a gente melhorou muito o nosso engajamento, porque assim, os perfis da Autêntica, eles todos têm um bom número de seguidores, a gente tem bastante público lá, mas o engajamento orgânico não era tão satisfatório. Então, para a Gutenberg, essa agência está cuidando e já melhorou muito, e a gente está com uma troca boa, porque você sabe que rede social é troca, né? Não é só você ficar depositando conteúdo, você tem que ter a troca até para a roda girar, né? Exato. E nos outros perfis a gente está fazendo adaptações, a gente tem um time de comunicação, contratamos 2 pessoas que vieram do mercado, de agência publicitária, que conhece bastante dessa comunicação via rede social, né? O que a gente sentiu é que o público também, em função da pandemia, em função de estarem em casa, em função de estarem, né, muitos no home office, outros desempregados, infelizmente, aumentou o interesse e o engajamento e a troca, né? Então, você tem que dar mais conteúdo que vai satisfazer essa dinâmica. Não adianta você ficar querendo ser uma plataforma fria, onde você não troca. Você tem que trocar, né? Então, por exemplo, a gente anuncia um livro, uma capa de um livro. Imediatamente, vai sair box? Quando vai sair o volume 2? Ah, já vi que nos Estados Unidos está até o volume 5. Cadê? Por que vocês não estão falando nada desses? E tal. Vai ter alguma adaptação para streaming? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Então, você tem que estar preparado para responder tudo isso, né? E manter esse interesse quentinho das pessoas com a sua marca. Isso dá trabalho, né? Ah, sem dúvida. E assim, uma das coisas que todo mundo viu ao longo desse período foram as lives, né? Como elas explodiram para todos os segmentos, né? Existiu alguma programação especial da Autêntica ou de seus selos
em trazer esses autores para fazer essas lives, para ter esse contato direto com o leitor? Olha, no começo nós fizemos como todo mundo, lives, muitas lives, né? Nós temos muitos autores nacionais, principalmente no Selo Autêntica, principalmente professores universitários, autores que estão dentro do ambiente da universidade e tal, e aí é mais fácil, né? Mas até fizemos live com autor internacional também. O que a gente reparou, Ronaldo, é assim, no começo isso tinha uma relevância. Então a gente reunia boas audiências dessas lives. Depois, acho que foi ficando muito repetido, muitas pessoas fazendo, rolou uma dispersão, né? É um recurso para quando você está impedido de fazer um lançamento, fazer um bate-papo, fazer uma sessão de autógrafos, mas a gente não pode esquecer que o público, quem tem, é o canal de venda. As pessoas pensam que a editora tem um grande público. Eu vou fazer uma live, vai bombar, vai ter 10 mil pessoas. Não, as editoras, elas não têm esse volume de pessoas nas suas redes sociais, porque ela deixa para a livraria ser esse canal, né? Os nossos livros, os nossos autores, as nossas figuras mais midiáticas, elas estão nas livrarias. Então, ok, a gente fez e a gente ainda faz, né? Mas eu noto que às vezes fica uma expectativa, mas só tinha, sei lá, 30 pessoas na live. Mas a editora, ela deixa para o público ser o público do canal de venda, né? Por isso que ela não faz a FLIR, porque ela não tem o público para fazer a FLIR. Ela participa da FLIR, certo? Ela bota lá sua loja, põe lá os seus autores, indica os autores para fazerem as programações culturais, mas ela não faz a FLIR, né? E por falar em evento, você fez um evento, né? Porque você é o organizador da Flinit há muitos anos, né? E no ano passado, você, obviamente, não pôde ter o evento presencial, mas você manteve o evento na programação, né? Só que você fez a edição online. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi a experiência da Flinit online? Foi muito interessante. Eu, por exemplo, no primeiro momento, a primeira pessoa que me falou faz uma Flinit virtual, foram duas pessoas, aliás, numa conversa assim, foi a Ana Machado e o Bruno Ribeiro, que infelizmente nós perdemos o Bruno na pandemia. O Bruno foi uma das vítimas da Covid, ex-secretário de Educação de Niterói, uma pessoa sensacional, uma perda. E o Bruno falou para mim assim, faz uma Flinit virtual. Depois o Marcelo Assetti, nosso amigo Marcelo Assetti, autor e colaborador da Líteres, da editora Líteres, uma figura sensacional aqui do mercado editorial, ele ficou falando, faz, ele e a Evelyn. E aí nós fizemos, a gente aprendeu demais e, obviamente, que a gente aprendeu vantagens e desvantagens, Ronaldo. A desvantagem que eu vi mais clássica é que jamais a venda se compara. Não há evento, não importa o alcance da feira virtual, a quantidade de gente, a qualidade gráfica, a qualidade das conversas, jamais substitui aquele corpo a corpo da feira presencial, do jovem olhar o autor, você bater aquele papo e a pessoa comprar o livro. A venda é muito maior, isso é um fato. Mas a feira virtual, a gente percebeu na Flinit, em determinados momentos, que tinha gente na Itália, na Holanda, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, Estados Unidos, tinha gente assistindo. A amplitude do evento virtual também é incomparável. A feira presencial, a nossa querida Feira de Resende, ela acaba atraindo gente do Brasil inteiro, mas na sua grande maioria são aquelas cidades num raio, digamos, de 100 quilômetros em torno de Resende. Esse é o principal. E a feira virtual, não. As fronteiras dela são absolutamente diferentes. Então, eu cheguei a falar uma frase, eu me arrisquei a dizer o seguinte, que eu acho que daqui para frente não vai haver mais
mesmo depois que acabou a pandemia, acabou, morreu, não se fala mais nisso, não tem máscara, se Deus quiser, em breve. Mesmo assim, não vai haver mais feira que seja unicamente presencial. Eu acho que concordo. eu acho que as feiras vão ter uma obrigação daqui para frente, de além de oferecer debate isso, noite autógrafo daquilo, vão ter que oferecer uma programação simultânea virtualmente, no YouTube, no Instagram, coisa acontecendo transmitida no Face, e ao mesmo tempo, sei lá, numa quinta-noite que está todo mundo lá na feira presencial, tem outra coisa acontecendo na feira virtual, que é um debate com o Ronaldo e não sei quem. Então, Sim, com assim, certeza. eu acho que essa mudança veio. Quando eu falei isso, eu me lembro, não sei se foi a Juliana ou a Evelyn que estavam participando da conversa, que elas falaram assim: pô, você quer arrumar ideia, né? Porque a gente não dá conta de organizar a Flinite presencial, você quer criar outra ao mesmo tempo. Eu falei: não, não é que eu queira, é que eu acho que vai se tornar uma obrigação, vai se tornar um pedaço da feira, seja Bienal, Flinite, FLIR, Flisgo, vai ter que haver uma programação simultânea, no mínimo uma transmissão dos eventos entre Instagram, YouTube e outros canais. Eu acho que essa realidade veio para ficar. Essa realidade é até quase um trocadilho. Essa virtualidade veio para ficar, entendeu? Então, quero agradecer por você ter cedido o seu tempo, ainda mais que eu sei que você está gripada Estou e, gripada, né? tá um horror. Né? E lógico que vai ficar bem rapidamente, né? Mas, então, eu peço agora que você deixe os seus recados finais, diga, apresente o que você achar que é legal para os próximos dias, para os seguidores da Autêntica, e deixar os links, né? Como é que a gente entra em contato com a editora, com você. Bom, eu primeiro queria dar parabéns para vocês que são os organizadores, né, da Feira do Livro de Resende. Nós aqui na Autêntica acreditamos muito nesses movimentos localizados. A gente entende que a Bienal, pela sua característica, pela sua expressão, é muito boa, tudo, mas ela não dá conta de colocar o livro em destaque como ele merece sozinha. Então, essas feiras localizadas, como de Resende, e outras tantas que existem, ela é muito legal, porque aquela pessoa que não tem condições de ir até uma Bienal do Livro, que não tem possibilidade de se locomover até o caso de vocês, até o Rio de Janeiro, que não é tão perto, ou vir a São Paulo e tudo, é uma forma dela encontrar o livro com um certo protagonismo, né? Tá lá o livro em destaque, os autores da programação cultural. A gente gosta muito disso e a gente acredita que isso é uma fonte de divulgar os livros para um público que, de outra forma, talvez não conheceria. Fora que você pode fazer agora as programações online, então você pode fazer uma programação cultural bem diversa, variada, e que sem gastar aquele dinheiro para trazer os autores, para colocar os autores fisicamente, e aí você aumenta um pouco a sua amplitude, ainda que não tenha a mesma graça, né? Então, a gente gosta muito disso quando o livro é colocado em protagonismo, né? Então, uma feira de livros, pensa, uma feira de livros num país que lê pouco, que tem uma política cultural bastante falha em relação ao livro. Então, parabéns e continuem, né? Por isso que a gente tenta apoiar vocês como a gente pode, já sempre temos autores na programação principal e tal, e isso é bem legal, né? A Autêntica pode acessar pelas redes sociais, principalmente pelo perfil da própria Autêntica, né? A Autêntica Editora. O nosso site é www.grupoautêntica.com.br e lá tem um e-mail que pode entrar em contato comigo se alguém desejar esclarecer alguma dúvida que ficou, enfim. comercial@grupoautêntica.com.br. Perfeito, Judite. Muito obrigado. E espero poder encontrar com você e os seus autores na próxima FLIR presencial em 2022,
né? Nós Será estamos incrível. torcendo para isso, sabe? Para a gente voltar. Esse ano, eu falei que eu nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu senti falta de camelar na feira da USP, porque é camelar, sabe? Eu senti falta de camelar na feira da USP, de ficar com aquele pé dolorido, com aquela coluna rangendo e com dor no joelho de ficar em pé. Eu senti falta, né? Então, assim, o online está bom, ajudou a gente a passar por esse período terrível, mas já deu. Agora a gente quer encontrar as pessoas. Você tem toda a razão. Então, obrigado, Judite. Tchau, tchau. Imagina, um abraço, Ronaldo. Bom evento para vocês, viu? Tchau, tchau. E agora a pandemia foi muito cruel, porque a pandemia reduziu demais o número de livrarias. Diminuídas as livrarias, infelizmente é a realidade no momento, eu acho até que isso vai mudar, que vem a lei do preço fixo aí em breve, que vai dar um impulsionamento nas pequenas livrarias novamente. Mas, assim, enquanto a realidade é essa hoje, o papel das feiras literárias se torna ainda mais estratégico. Às vezes eu falo assim, conversei com o secretário de Cultura de Niterói um dia, e eu falei para ele, ó, preste atenção nos eventos, e se você quer ajudar o mundo literário, não é ajudar a mim como escritor ou editor, não. Você quer ajudar o leitor, leve o evento para a comunidade, para a Engenhoca, para o Engenho do Mato, leve para a Várzea das Moças, para Pendotiba, e vai lá e dá um vale para a criança e você vai ver se a criança não gosta de ler. Se o brasileiro não gosta de ler, dá um vale para o menino e fala para ele, escolhe um livro aí, e deixar ele escolher. Se você vai ver se ele não vai ler e não vai parar mais. Então, eu acho que as feiras e os governantes, nesse momento, eles têm um papel. Eu repito, não é de ajudar a nós, pequenos empreendedores, ou os grandes, ajudar os leitores. Seguinte, Celso, já nos encaminhando aqui para o final, eu queria que, antes de você se despedir, apresenta para a gente, mais uma vez, os seus livros de lançamento, por favor. Eu tinha uma vontade de escrever uma distopia, Ronaldo, na qual o Brasil fosse dividido como as Coreias. Houve um determinado conflito no Brasil, e o Brasil se dividiu em dois: o Brasil do Norte, que é um país de esquerda, um país socialista, e o Brasil do Sul, um país de direita, um país extremamente capitalista. E o Brasil, nesse meu primeiro livro, ocorre um crime no Brasil do Sul, um ministro é assassinado no Brasil do Norte, de alguma forma pode haver uma relação entre aqueles fatos, e os dois países, equipes dos dois países precisam trabalhar juntas, depois de muito tempo, muito ressentimento, precisam trabalhar juntas. Então, esse é o pano de fundo de uma história que eu sempre quis escrever. E eu realizei esse sonho com Extremos ano passado, e o segundo livro da série são histórias totalmente independentes, não tem qualquer tipo de continuação, mas é o segundo livro dentro dessa série, que há um grande sequestro nesse livro e policiais sendo assassinados dos dois lados da fronteira, e, mais uma vez, os dois países têm que fazer uma investigação em comum. Então, são livros de suspense, do jeito que eu gosto, mas ambientados nesse Brasil distópico, dividido em dois países, em uma cidade-estado. Uma única cidade do Brasil acabou não pertencendo a nenhum dos dois Brasis. Ela se tornou uma cidade-estado. Eu não vou dizer qual é essa cidade. Mas não é Brasília. Não é Brasília. Brasília faz parte na trama do Brasil do Norte. Bom, obrigado, Celso, por ter dividido com a gente a sua experiência, todo esse período que você passou, falar da sua editora, dos seus livros, do evento que está vindo. Então, agora, por favor, diga para as pessoas os seus links, aonde a gente te encontra nas redes sociais, como encontra os seus livros e os livros da editora Itapuca. Por favor. Rapidamente, Ronaldo, obrigado pela boa conversa. Sempre bom falar de livros, né? Desse nosso trabalho, que é uma paixão.
Obrigado ao pessoal da FLIR, Adriana, equipe super competente, que todo ano nos encantam com a dedicação. E um abraço aos leitores da FLIR, a todos que estão ansiosamente esperando o retorno como nós. Obrigado à Editora Itapuca. Tem o site, a loja www.editoritapuca.com.br. Eu estou lá, meus livros, nossos clássicos, todos os autores, poesia infantil, suspense. Eu estou nas redes sociais Celso Poça Júnior. Vai ser um prazer revê-los na FLIR virtual, ano que vem na FLIR presencial e virtual, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Grande abraço, Celso. Tchau, tchau.